Bom dia, meus irmãos, graças e paz a todos vocês. Vamos estar tendo mais um momento onde a palavra de Deus será exposta. Eu quero convidar vocês a refletirem sobre 1 Coríntios, capítulo 1. Pela graça de Deus, eu estou iniciando uma série de pregações em 1 Coríntios e, aos poucos, a gente vai expondo alguns pontos, algumas questões dessa carta que é extremamente importante e relevante para os nossos dias. E hoje nós vamos falar dos versos 1 até o verso 3. O tempo é curto, tem muita coisa a ser dita, mas pela graça de Deus a gente vai falar aquilo que for melhor nessa manhã. Claro que todo o contexto que envolve essa carta é um contexto denso, é um contexto grande, mas para o que a gente vai falar hoje, a gente vai precisar passar um pouco pelo contexto do que acontecia naquela cidade, como estava o relacionamento de Paulo com essa igreja, para a gente poder entender os versículos que nós vamos ler hoje. Se eu pudesse dar um tema para essa mensagem, seria Santos Imperfeitos. Pegando um pouco do gancho do que foi a nossa aula na EBD, falar um pouco sobre como é possível ser santo, mas ao mesmo tempo ser imperfeito. Como pode você ser declarado santo, mas ainda continuar pecando? Você já se perguntou? Como Deus olha para você? Você é cristão, você professa a sua fé, você diz que crê em Jesus Cristo, mas como pode você continuar pecando, cometendo pecado atrás de pecado? Como pode ser santo, mas ser imperfeito? A gente vai dar uma olhada nisso? Olha comigo, versículo 1. Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos, juntamente com todos os que em toda parte invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar mais uma vez? Senhor, obrigado por essa manhã, obrigado pela Tua palavra, obrigado porque estamos aqui, ó Deus, disponíveis, dispostos, ó Pai, a ouvir mais uma vez aquilo que o Senhor tem a nos dizer. Por favor, fale aos nossos corações, por graça, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, essa primeira carta de Paulo aos Coríntios, ela está inserida num contexto muito amplo. Na verdade, essa, historicamente, não é a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Então já fique com isso gravado. Essa não é a primeira carta que Paulo enviou aos Coríntios. Antes dessa carta, Paulo enviou uma outra carta aos Coríntios. A gente pode comprovar isso pelo capítulo 5, quando Paulo diz lá, olha, eu já escrevi a vocês para que não se associem com os imorais. Ou seja, Paulo já tinha escrito uma carta a esses irmãos. E essa carta de 1 Coríntios vai surgir em resposta a uma carta que os irmãos vão enviar para Paulo. No capítulo 7, Paulo diz assim, olha, com respeito às coisas que vocês me escreveram, eu estou dizendo isso, isso, isso. Ou seja, por que Paulo escreveu essa primeira carta? Primeiro, para responder à carta que os coríntios haviam enviado a Paulo, no capítulo 7. E para lidar com algumas questões que foram trazidos a Paulo por alguns da família de Cloe. Isso está no capítulo 1, a gente vai passar por isso mais adiante. Mas o ponto principal aqui é, essa não é a primeira carta que Paulo envia a essa igreja. Paulo se relaciona com essa igreja em 3 momentos, pelo menos, até aqui em 1 Coríntios. O primeiro momento que Paulo se relaciona com essa igreja é quando ele vai plantar essa igreja, em Atos capítulo 18. Em Atos capítulo 18, Paulo sai de Atenas, vai à cidade de Corinto, prega o evangelho na sinagoga, ensina, demonstra que Jesus é o Messias, que ele é o Cristo. Então alguns começam a crer e uma igreja é formada lá. Atos 18, primeiro contato de Paulo com Corinto. Então, depois desse contato, Paulo vai embora para continuar suas viagens missionárias.
Só que Paulo ensina algumas questões ali para aquela igreja, ele deixa alguns ensinamentos, ele depois envia uma outra carta, é o segundo contato de Paulo, enviando uma carta para essa igreja, corrigindo alguns erros, corrigindo a forma como eles deviam lidar com a cidade ao redor. E então aqui, em 1 Coríntios, é o terceiro momento que Paulo lida com essa igreja. E por que Paulo precisa escrever? Essa igreja, meus irmãos, ela está num ambiente difícil. Essa igreja está em uma cidade difícil. Por que uma cidade difícil? A cidade dos coríntios, a cidade de Corinto, era uma cidade portuária. Por ser uma cidade portuária, vinha gente de fora muitas e muitas vezes para fazer negócios nessa cidade. Essa cidade era uma cidade que tinha sido destruída e 100 anos depois ela foi reconstruída. No ano de 146, antes de Jesus nascer, essa cidade foi destruída. Depois de 100 anos, ela foi reconstruída. E quem morava nessa cidade? Eram escravos que tinham sido libertos, ou seja, ex-escravos foram enviados para morar e habitar em Corinto. Então imagina, os ex-escravos estão morando nessa cidade. E como é uma cidade portuária, o dinheiro ali, tem muito. Por quê? Os navios precisam passar por ali. Tem muito trabalho disponível. Então a cidade começa a crescer financeiramente. E agora, nessa cidade, não tem apenas ex-escravos. Tem ex-escravos, mas tem gente que está vindo de outros lugares para morar lá, enxergando uma oportunidade de bons negócios. Vão crescer financeiramente. Só que aliado a tudo isso, uma cidade que foi destruída, foi reconstruída. Uma cidade que os habitantes são ex-escravos, pessoas pobres, pessoas de baixa renda, de baixa cultura. É por isso que Paulo vai dizer no capítulo 1 que não eram muitos de vocês que foram chamados sendo sábios, sendo ricos, sendo poderosos. Paulo fala isso no capítulo 1, mais à frente. Essa cidade tinha pessoas pobres, mas os ricos começaram a vir e começaram a produzir. Além disso, era uma cidade dominada pela imoralidade sexual. Antes da cidade ser destruída, um estudioso disse que haviam cerca de 1000 prostitutas cultuais nessa cidade. Depois que ela foi reconstruída, ainda haviam muitas prostitutas, ainda havia muita dificuldade com relação à moralidade sexual. E a igreja está nesse contexto. Além disso, era uma igreja, era um povo, era uma cidade cheia de idolatria. Vocês lembram em Atos 17, quando Paulo prega em Atenas? Atenas era cheia de ídolos. Corinto não era muito diferente. Corinto ficava próximo de Atenas. Haviam cerca de 26 lugares sagrados em Corinto, onde cultos eram prestados a outros deuses. Porque pensa comigo, em Corinto tinha gente judeu, adorava a Deus. Tinham gregos, adoravam a diversos outros deuses. Tinham romanos, adoravam diversos outros deuses. E ainda tinham os povos que chegavam de navio para trabalhar. Agora, tenta imaginar uma cidade assim. É uma cidade dominada pela imoralidade sexual. É uma cidade dominada pelo paganismo, pela idolatria. E é justamente nessa cidade que essa igreja está inserida. Como que o evangelho pode prosperar numa cidade assim? Como que uma igreja pode prosperar num lugar onde outros ídolos, outros deuses são adorados, são cultuados, onde há imoralidade sexual? Será que esse seria um bom lugar para se plantar uma igreja? Será que esse seria um bom lugar para proclamar o nome de Deus? Com certeza. Com certeza, esse é um dos melhores lugares para se pregar o evangelho, porque lá as pessoas estão completamente perdidas, longe de Deus, e é lá que o evangelho precisa chegar, e graças a Deus ele chegou por meio de Paulo. Então, a igreja dos Coríntios estava num contexto difícil, e um problema estava no meio da igreja. A igreja estava se parecendo muito com a cidade. Esse é um desafio que nós temos. Vivemos o nosso evangelho, vivemos o evangelho de Deus em um contexto aqui, onde moramos, cercado de pessoas avarentas, pessoas maldosas, pessoas imorais,
Vivemos cercados por pessoas que vivem contra Deus. Como devemos lidar com isso? Essa carta vai nos ensinar e vai nos ajudar a como devemos nos relacionar no ambiente que vivemos, sem sermos contaminados por ele. Olha comigo o versículo 1. Paulo começa dizendo que ele foi chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus. Quando a gente olha esse versículo e a gente para pensar, bom, Paulo está dizendo quem ele é apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus. Próximo, vamos pular. Em Corinto não pode ser assim. A gente tem que entender o contexto do porquê que Paulo está dizendo que ele é chamado para ser apóstolo pela vontade de Deus. Por que Paulo faz questão de dizer isso? Não é só uma saudação, não é só um bom dia, não é só tá tudo bem aqui, não. É algo profundo e aqui Paulo já começa a tratar algumas questões que estavam erradas nessa igreja. E que questão estava errada? A igreja estava dividida. Não apenas entre si, não haviam apenas divisões entre um grupo da igreja que não falava com o outro, que não gostava do outro. As divisões em Corinto não eram apenas nesse sentido, mas a própria igreja estava desafiando o apóstolo Paulo. A própria igreja já não cria que Paulo era um homem espiritual suficiente para lidar com os problemas da igreja. A própria igreja estava rejeitando os ensinos do apóstolo Paulo. O maior problema de Corinto não são as divisões no meio da igreja. O maior problema aqui é a divisão que a igreja tem de uma maioria que é contra Paulo. Eles não aceitam o apostolado de Paulo. Eles não acham que Paulo é espiritual o suficiente para lidar com eles. E o problema se agrava porque, depois que Paulo sai, prega o evangelho, sai, vai embora, chega um outro homem chamado Apolo. É um homem poderoso nas escrituras, é um homem extremamente sábio, é um homem muito bom pregando o evangelho. Não há problema em Apolo, o problema está como os coríntios enxergavam Apolo. Era mais ou menos assim: Paulo ensinava de uma forma. Provavelmente, segundo os coríntios, ele não tinha uma oratória muito boa, ele não tinha uma aparência muito boa. Chega Apolo e começa a ensinar de uma forma talvez mais culta, mais rebuscada, falando uma linguagem talvez um pouco mais difícil. Então os coríntios olham para Apolo e olham para Paulo e eles falam: não, com Paulo a gente tinha leite espiritual, com Apolo a gente tem carne para comer. Apolo é um homem espiritual, Apolo é muito melhor do que Paulo, vamos ficar contra Paulo, agora a gente quer Apolo. Então Paulo está tendo a sua autoridade minada nessa igreja. Quando a gente vê e avança um pouco na história e vê a segunda carta de Paulo aos Coríntios, a gente vai ver que essa autoridade de Paulo, que o fato de Paulo ser apóstolo para os Coríntios, em 2 Coríntios, já foi completamente deturpado. Eles estão muito piores do que aqui em 1 Coríntios. Mas o ponto aqui é, eles não queriam mais ter a autoridade de Paulo sobre a vida deles como apóstolo. E isso estava, crescendo na igreja. Alguns estavam inflamando os cristãos dessa igreja contra Paulo. Só que perceba, Paulo começa dizendo: gente, espera aí, eu sou Paulo, eu sou apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus. Não fui eu que me designei apóstolo. Não fui eu que coloquei a minha mão na minha própria cabeça e falei: agora eu sou apóstolo. Não, foi o próprio Deus que mandou que eu fosse apóstolo de Jesus Cristo. Gente, vocês não podem me recusar, porque se vocês me recusam, vocês estão recusando a vontade de Deus. Vocês não podem me desprezar, porque se vocês me desprezam, vocês estão desprezando a vontade de Deus. Paulo inicia a sua carta já combatendo eles. Olha, respeitem a minha autoridade, porque eu fui chamado pelo próprio Deus. A gente olha esse texto e pensa: tá bom, Felipe, eles não queriam Paulo, Paulo diz que ele é apóstolo pela vontade de Deus, e o que isso tem a ver comigo? No que isso vai mudar a minha vida? Como que eu posso trazer isso para o meu próprio coração? O princípio aqui é, quando você recusa alguém que foi colocado em um lugar por Deus, é como se você estivesse recusando o próprio Deus. Se Paulo ensina da parte de Deus, e o ensino de Paulo é recusado, quem está sendo recusado? É Deus.
Então perceba, toda vez que você estiver diante de alguém que está expondo as Escrituras de forma fiel, é a voz de Deus sendo falada. Toda vez que você senta para ouvir alguém que vai abrir um livro das Sagradas Escrituras, e essa pessoa é fiel no que ela está dizendo, você está ouvindo a voz de Deus pelos lábios de um homem pecador, pela graça. A questão é, vocês se assemelham aos coríntios nesse sentido? Por quê? Quando Paulo ensinava, ele ensinava inspirado por Deus, então era o próprio Deus falando por intermédio de Paulo com fidelidade. E se eles recusam, eles estão recusando Deus. Como você lida com as pregações que você ouve? As pregações fiéis. Como você lida quando você é confrontado pelo Evangelho? Como você lida quando tem um pregador diante de você dizendo, olha, não minta? Como você lida quando você tem um pregador diante de você dizendo, não roube, não passe a perna nos outros, não adultere, não faça isso que é pecado? Como você lida? Será que é como os coríntios? E você pensa, quem é você para falar isso para mim? Ou você ouve como a voz de Deus? O problema nessa igreja, eles estavam rejeitando a autoridade do apóstolo Paulo. Então Paulo vai escrever toda uma carta para trabalhar diversos outros problemas, incluindo esse. Então, sempre que você ler essa carta, leia entendendo o contexto da cidade, uma cidade de ricos e pobres, uma cidade onde tinha imoralidade sexual, uma cidade onde tinha muito paganismo e uma cidade onde havia uma igreja que estava brigando com o seu apóstolo. Sempre que você lê Coríntios, lê tendo isso em mente. Mas perceba, Paulo diz, olha, eu estou escrevendo, eu sou apóstolo pela vontade de Deus, e eu estou com o irmão Sóstenes. Tem uma certa dúvida com relação a quem seja esse irmão aqui. Para mim, junto com outros estudiosos, parece mais provável que esse Sóstenes seja o mesmo que foi espancado em Atos capítulo 18. A gente não tem muito tempo para ler. Mas depois, quando você chegar em casa, leia Atos 18 para entender como essa igreja foi fundada. Sóstenes era o líder da sinagoga e ele foi espancado pelos judeus. Então me parece que esse Sóstenes, ele creu na mensagem de Paulo, ele atendeu ao evangelho e ele foi espancado pelos judeus. E agora ele está aqui ao lado do apóstolo Paulo, mandando essa carta para os irmãos. Versículo 2. Paulo está endereçando a sua carta à igreja de Deus que está em Corinto. Olha que coisa profunda, meus irmãos. É uma igreja que tem problemas de divisões? É uma igreja que tem problema de imoralidade sexual? É uma igreja que tem gente bagunçando o culto? Tem mulheres fazendo o que não devem? Tem homens dizendo que Cristo já havia voltado? Tem gente dizendo que não havia ressurreição dos mortos? Uma igreja muito problemática. Mas olha o que Paulo diz. Ele está escrevendo à igreja de Deus. A igreja estava indo de mal a pior, mas ainda era igreja de Deus. Perceba, Paulo está endereçando a sua carta, não é a qualquer povo, é ao povo santo de Deus, é ao povo de Deus que pode cometer erros, pode, é o povo de Deus que às vezes cai, mas ainda é o povo de Deus. Olha como ele continua, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos, juntamente com todos os que em toda parte invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Perceba, Paulo está falando, olha, eu estou escrevendo a vocês, coríntios, vocês são igreja de Deus, vocês são povo de Deus. Por quê, Paulo? Porque vocês são santos. E se vocês foram aos santificados, Paulo está dizendo, vocês foram santificados. Pegando um gancho da aula de hoje, da manhã. Quando Deus olha para essa igreja, Deus vê pessoas santas. Mas Filipe, eles não eram pecadores? Com certeza. Mas aos olhos de Deus eles eram santos. Por quê? Por causa de Cristo Jesus.
Porque Cristo Jesus morreu por eles, Cristo Jesus morreu para salvar o povo dele, e quando Cristo Jesus morre por alguém, aquela pessoa diante de Deus é automaticamente declarada santa, justa, regenerada, nasceu de novo. Por isso que ele está dizendo, olha, a minha carta é endereçada à igreja de Deus que está em Corinto, a igreja de Deus que está no meio de um povo pecador, mas que tem gente santa, porque creu em Jesus Cristo. Se você está aqui hoje, e você crê em Jesus Cristo de todo o seu coração, se você crê que Ele é o Salvador da sua alma, é aquele que morreu na cruz pelos seus pecados, você é santo. Mas Felipe, eu pequei ontem, foi feio meu pecado ontem. Eu sou santo? Aos olhos de Deus, sim. Mas tem um problema. Você precisa também ser santo aos seus próprios olhos. Porque o seu chamado é para serem santos. Estamos aqui diante de um impasse. É um dilema. É uma questão que a gente precisa pensar. Diante de Deus, em Cristo, você já é santo. Mas diante dos homens aqui na terra e diante de você mesmo, você sabe que não é santo. É difícil entender, mas é necessário compreender quem você é em Cristo, quem você é aos olhos de Deus por causa de Jesus Cristo. Para que você não pense que a sua salvação é baseada naquilo que você faz ou deixa de fazer. Gravem isso, por favor. Você não vai ser salvo por aquilo que você faz ou deixa de fazer. Você não vai ser salvo vindo à igreja, por vir à igreja. Você não vai ser salvo porque você parou de mentir. Você não vai ser salvo porque parou de falar mal da vida dos outros. Não, você é salvo porque está em Cristo Jesus e ponto final. Mas como eu sei que eu estou em Cristo Jesus? Porque você foi chamado para ser santo. Porque você busca ser santo. Mas perceba, você vai buscar a santidade, não para ser salvo, mas porque você já é salvo. Muda a chave. Se tem alguém aqui que não sabia disso, muda a mentalidade e passe a fazer as coisas não para ser salvo, mas porque você já é salvo, e isso vai fazer total diferença na sua vida. Paulo está dizendo, vocês, meus irmãos, já são santos aos olhos de Deus, mas calma, vocês foram chamados para serem santos. Uma igreja que está numa cidade difícil, uma igreja que está cercada por imoralidade, por idolatria, está sendo chamada novamente a serem santos. Por quê? Eles estavam falhando nisso. Quando você lê toda a carta, você vai ver como Paulo está todo momento combatendo essa igreja, combatendo os ensinos, combatendo os erros dessa igreja, porque eles estavam falhando na luta pela santidade. Nós não podemos nos assentar na posição de dizer, olha, eu já sou santo aos olhos de Deus, então eu estou bem, não preciso fazer mais nada, posso viver como eu quero, porque não importa o que eu faça, Deus me ama e Ele vai me ver como santo para sempre. Cuidado. Talvez esse tipo de pensamento demonstre que você não entendeu verdadeiramente o Evangelho. E se você não entendeu de fato o que é o Evangelho, você não creu no Evangelho. E se você não creu no Evangelho verdadeiro, Deus não te vê como santo. Deus vê como santos aqueles que entenderam o real sentido do que é ser cristão, que entenderam o real sentido do que é crer em Cristo e depositar nele toda a sua fé. Me parece que essa igreja estava falhando muito em entender e buscar a santidade. Perceba, Paulo começa dizendo que o chamado dele é para ser apóstolo pela vontade de Deus. E ele diz que esses irmãos foram chamados para serem santos. Meus irmãos, vocês sabem que o chamado de vocês é um chamado à santidade. Vocês sabem que vocês foram chamados para serem santos. Vocês sabem que vocês devem abandonar os pecados que vocês têm cometido. Será que você pensa sobre isso? Ou será que você simplesmente se acomodou na caminhada e já não busca mais a santidade? Isso é algo que precisa ser pensado e trabalhado em nossos corações.
Você foi chamado para ser santo. Paulo está dizendo, vocês foram chamados para serem santos, juntamente com todos que em toda parte invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, todos aqueles que invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, todos aqueles que foram salvos por Cristo, têm o mesmo chamado para serem santos. Nessa manhã eu quero que você reflita sobre isso. Alguns precisam ser despertados para que voltem a viver buscando a santidade. Tem momentos em que essa busca pela santidade fica de lado em nossas vidas e a gente vai caminhando meio que no automático e parece que algo aqui deixa de funcionar como deveria e a gente começa a mentir sem sentir no coração aquele peso, mentir. E a gente começa a cometer alguns erros e alguns pecados sem sentir mais aquilo no coração. Não devia fazer isso. Eu não devia fazer isso. Não devia tratar essa pessoa mal assim. Estou pecando. Você ainda sente isso? Quando você peca, algo aqui dentro de você ainda diz, está errado. Ou será que a sua consciência já não te acusa mais? Ou será que você já peca sem sentir absolutamente nada? Meus irmãos, que nessa manhã nós possamos refletir sobre isso. Paulo está escrevendo à igreja dos coríntios, porque eles estavam vivendo muito mais como os coríntios do que como o povo de Deus. Nós estamos cercados por pessoas que odeiam a Deus. Vivemos também um contexto difícil. É difícil andar nas ruas hoje em dia. É difícil você lidar com pessoas que a todo momento atacam a fé cristã. É difícil você caminhar em santidade hoje em dia, mas não era mais fácil antigamente. Não era, nunca foi. Por quê? O problema não é apenas o entorno. O problema não é apenas aquilo que está ao nosso redor. O problema é o próprio coração mau do ser humano. Por isso, sonde o seu coração. Se examine. Pense sobre os seus pecados. Pense nessa manhã, nesse momento, se você tem buscado a santidade ou não. Você está lutando ou você entregou os pontos. Mas Felipe, eu não estou conseguindo. Lute. Mas Felipe, eu estou tentando, eu consigo um dia, 2 dias, no outro eu já peco de novo. Lute. Continue na luta, porque a busca pela santidade não é uma garantia de que você vai ter sempre vitória, mas é uma certeza que você precisa buscar a santidade. Meu irmão, minha irmã, isso é coisa séria. Isso precisa ser levado a sério. Lembra o que eu falei no versículo 1? Se eu estou interpretando bem esse texto, se eu estou lendo corretamente, se eu entendi corretamente o que Paulo queria dizer àquela igreja e o que isso significa para cada um de nós, então não é a minha voz falando com vocês. É a voz do próprio Deus, por meio das Escrituras, dizendo que vocês foram chamados para lutar pela santidade. Que vocês foram chamados para viver se dedicando, lutando para serem mais semelhantes a Jesus Cristo, para serem mais santos. Paulo está preocupado com essa igreja. Paulo não largou de mão essa igreja. Por isso ele escreve essa carta. Ele podia olhar para essa igreja rebelde e dizer assim: quer ser rebelde? Vou bater aqui a poeira dos meus pés, que se lasque vocês para lá. Paulo escreve essa carta, porque ele ainda ama esse povo. Ele ainda ama essas pessoas. Por isso ele ainda tem o desejo de tentar corrigir a forma como eles estão vivendo, a forma como eles estão pensando. Ouça o sermão dessa manhã como uma demonstração do amor de Deus por você, que está olhando os seus caminhos, que está vendo a forma como você tem vivido, mas por amor, ainda coloca alguém para dizer: lute pela santidade, lute para viver de modo digno do Evangelho.
Meus irmãos, que Deus possa nos abençoar essa manhã. Que essa mensagem possa produzir frutos em nossos corações. E que saiamos daqui decididos de fato, a lutar para sermos mais santos. Precisamos constantemente ser lembrados disso. Constantemente precisamos de alguém nos lembrando: você é o povo santo de Deus. Você faz parte da igreja de Deus. Não é a igreja de Paulo, não é a igreja de Apolo, não é a igreja do pastor Leonardo, é a igreja do Deus vivo. Então se porte à altura dessa igreja, se porte à altura do povo de Deus, como pessoas santas. Vamos orar? Senhor Deus, louvado seja o teu nome, ó Deus. Engrandecido e exaltado seja o Senhor, ó Deus. Senhor, que nesses poucos minutos, que algo de útil, ó Deus, de proveitoso, possa ter sido pregado aos corações nessa manhã, Senhor. Ó Deus, é uma mensagem difícil, é uma mensagem de chamado ao arrependimento, é uma mensagem de exortação, de busca pela santidade, mas é uma mensagem necessária, ó Deus, porque por vezes, ó Pai, acabamos nos desviando, ó Deus, do caminho, acabamos saindo dos trilhos, ó Deus, e é somente a Tua palavra, ó Deus, que pode nos colocar nos trilhos novamente. Então, por favor, Deus, se alguém saiu dos trilhos, ó Pai, coloca de volta no lugar. Se alguém tem deixado de lado a busca pela santidade e não tem dado a devida importância a isso, ó Deus, coloca de volta no lugar e faça com que essa pessoa enxergue a necessidade dessa mensagem, ó Deus. Em nome de Cristo Jesus, abençoe, ó Deus, a pregação, e que Teu Espírito Santo faça com que ela possa frutificar, ó Deus. É a oração que eu faço a Ti, no nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Amém, meus irmãos.